Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 9 apresenta a visão do juízo seletivo de Deus sobre Jerusalém, distinguindo aqueles que permanecem fiéis dos que persistem na rebeldia. O capítulo destaca a seriedade da santidade divina e mostra que o Senhor reconhece e preserva os que se entristecem diante do pecado, mesmo em meio à destruição. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 9 do livro de Ezequiel da Bíblia. A morte dos idólatras. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram, e se puseram junto ao altar de bronze. 13 A glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. 4 E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. 5 E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. 6 Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. 7 E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram, e feriram na cidade. 8 Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Senhor Deus! Dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? 9 Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. 10 Pois, também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. 11 Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Vamos explicar Ezequiel 9 com bastante cuidado e de forma bem didática, porque é um dos capítulos mais fortes e difíceis do livro. Ele não fala de violência gratuita, mas de justiça, separação e responsabilidade espiritual. Visão geral de Ezequiel 9. Depois de Deus mostrar, no capítulo 8, a idolatria escondida dentro do templo, agora ele mostra as consequências. Tema central: Deus julga a cidade, mas preserva aqueles que permanecem fiéis no coração. Primeiro, os intendentes da cidade. Versículos 1-2. Deus chama. 6 homens com armas destruidoras representam agentes do juízo, instrumentos de Deus. Um homem vestido de linho, com tinteiro, figura de um escriba, alguém que registra e marca. Importante: isso é uma visão simbólica, não uma cena literal. Representa uma ação espiritual com efeitos reais na história. Segundo, a glória de Deus se move no templo. Versículo 3. A glória do Deus de Israel. 1 Se levanta do querubim. 2 Vai para a entrada do templo. Significado profundo. Deus está se afastando gradualmente. 2 O templo está deixando de ser lugar de proteção.
Isso prepara o caminho para a destruição de Jerusalém, 586 a.C. Terceiro, a marca na testa dos fiéis, versículo 4. O homem de linho recebe uma ordem clara: marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações. Quem recebe a marca? 1. Não são os perfeitos. 2. São os que sofrem, se entristecem e se revoltam no coração contra o pecado. Lição central: Deus distingue quem participa do pecado de quem sofre por causa dele. Essa marca lembra: 1. O sangue nas portas no Êxodo. 2. O selo dos servos em Apocalipse 7. Quarto, o juízo começa pelo santuário, versículos 5-7. Deus ordena: 1. Os outros devem ferir. 2. Sem poupar. 3. Mas não tocar em quem tem a marca. 4. E diz: começai pelo meu santuário. Por que começar pelo templo? 1. Porque ali estava o maior pecado. Capítulo 8. 2. Porque líderes espirituais têm maior responsabilidade. Princípio bíblico: quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quinto, o choque de Ezequiel e sua intercessão, versículo 8. Ezequiel vê a cena e cai com o rosto em terra: destruirás todo o restante de Israel. Aqui vemos o coração do profeta. 1. Ele anuncia o juízo. 2. Mas não se alegra com ele. 3. Ele intercede. Isso mostra que profetizar juízo não é falta de amor. Sexto, a resposta de Deus, versículos 9 e 10. Deus explica o motivo do juízo. 1. Violência. 2. Sangue. 3. Perversidade. 4. Idolatria. E uma frase-chave: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Esse é o grande erro do povo: achar que Deus 1. Não está presente. 2. Não vê. 3. Não se importa. Mensagem forte: negar a vigilância de Deus não elimina a justiça de Deus. Sétimo, o relatório final, versículo 11. O homem de linho retorna e diz: fiz como me mandaste. Significado: 1. O juízo foi executado. 2. O remanescente foi preservado. 3. Deus cumpriu exatamente o que prometeu. Mensagem central de Ezequiel 9. Este capítulo ensina que: primeira, Deus vê o pecado público e secreto. Segunda, o juízo começa pelos líderes e pelo templo. Terceira, Deus separa os fiéis no meio da corrupção. Quarta, lamentar o pecado é sinal de fidelidade. Quinta, Deus não julga cegamente, ele distingue. Resumo simples: Ezequiel 9 mostra que, antes de julgar Jerusalém, Deus marcou aqueles que rejeitavam o pecado no coração e protegeu o remanescente fiel, enquanto o juízo começou pelo próprio templo. Aplicação prática: hoje. 1. Não basta estar no templo, importa o coração. 2. Deus valoriza quem não se conforma com o pecado. 3. Liderança espiritual traz maior responsabilidade. 4. Deus vê, mesmo quando parece distante. Agora vamos à explicação de Ezequiel 9, é a continuação direta da visão do capítulo 8. Lá Deus mostrou a idolatria escondida no templo. Aqui ele mostra o julgamento que vem por causa disso. E a ligação com o Novo Testamento. O tema central é: Deus julga o pecado, mas distingue e preserva os que permanecem fiéis. Primeiro, os executores do juízo, versículos 1-2. Ezequiel vê 7 figuras. 6 homens com armas destruidoras, símbolos de juízo. Um homem vestido de linho com um tinteiro, função diferente: marcar pessoas. O linho é roupa associada a sacerdotes e pureza, Êxodo 28, indicando uma missão sagrada. Eles param junto ao altar de bronze, lugar de sacrifícios. Isso mostra que o juízo está ligado à profanação da adoração. Segundo, a glória de Deus começa a se mover, versículo 3. A glória do Senhor se afasta do querubim e vai para a entrada do templo. Isso é simbólico e muito sério. Deus está se retirando do templo. 2. A presença de Deus não habita onde há idolatria persistente. Nos capítulos seguintes, essa retirada continua até a glória deixar Jerusalém. Terceiro, o sinal na testa, versículo 4.
O homem de linho recebe a ordem: marcar a testa dos que suspiram e gemem por causa das abominações. Essas pessoas: 1. Não participavam da idolatria. 2. Sofriam por causa do pecado da nação. 3. Tinham coração sensível a Deus. O sinal representa proteção divina. Importante: eles não são poupados por serem perfeitos, mas por não aceitarem o pecado como normal. 4. O juízo sobre os demais, versículos 5-7. Os outros 6 recebem ordem de destruir todos que não têm o sinal. Pontos importantes: começai pelo meu santuário. O juízo começa na casa de Deus, pelos líderes espirituais. Isso mostra: 1. Maior responsabilidade traz juízo mais severo. 2. Religião corrompida é mais grave que ignorância pagã. Linguagem forte. A destruição total é descrita de forma chocante para mostrar: 1. A gravidade do pecado. 2. A justiça de Deus contra a violência e idolatria extrema. É uma visão simbólica profética, não um mandamento para pessoas hoje. 5. A intercessão de Ezequiel, versículo 8. Ezequiel reage com dor e intercede: vais destruir todo o restante de Israel. Isso mostra o coração do profeta. 1. Ele anuncia juízo. 2. Mas também sente compaixão pelo povo. 6. A resposta de Deus, versículos 9 e 10. Deus explica por que o juízo é inevitável. 1. A terra está cheia de violência. 2. A cidade cheia de injustiça. 3. O povo diz: o Senhor não vê. Esse é o mesmo pecado do capítulo 8. 1. Vida como se Deus não existisse. 2. Idolatria mais injustiça social. Então Deus diz: farei recair sobre a cabeça deles o seu caminho. Ou seja, colherão o que plantaram. 7. Missão cumprida, versículo 11. O homem de linho volta e diz: fiz como me mandaste. Isso mostra: 1. O juízo foi preciso. 2. Os fiéis foram distinguidos. 3. Deus não age de forma descontrolada. Mensagem central de Ezequiel 9. Este capítulo ensina 4 verdades principais. 1. Deus vê a diferença entre o rebelde e o fiel. Nem todos são tratados da mesma forma. 2. Tristeza pelo pecado é sinal de fidelidade. Os marcados eram os que sofriam com o mal, não os que se acostumaram com ele. 3. O juízo começa pelo povo de Deus. Responsabilidade espiritual é séria. 4. A presença de Deus se afasta quando a idolatria domina. Ligações com o Novo Testamento. Ezequiel 9 tem conexões fortes com o ensino do Novo Testamento. Primeira, juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17 Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Exatamente o que acontece em Ezequiel 9. Segunda, o selo dos fiéis. O sinal na testa lembra o selo espiritual no Novo Testamento. Efésios 1,13 Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Apocalipse 7,3 Não danifiqueis, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Assim como em Ezequiel. 1. Os fiéis são marcados. 2. O juízo não os atinge da mesma forma. Terceira, tristeza pelo pecado. Mateus 5,4 Bem-aventurados os que choram. 2 Pedro 2,8 Sobre Ló, afligia a sua alma justa pelas obras injustas. Os que suspiram e gemem são equivalentes aos que não se conformam com o mal. Quarta, Deus não vê, erro repetido. Gálatas 6,7 Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O povo achava que Deus não via. O Novo Testamento reafirma que ninguém engana a Deus. Resumo didático final. Ezequiel 9 mostra que: primeiro, o pecado coletivo traz consequências sérias. Segundo, Deus é justo, não indiferente. Terceiro, ele vê quem permanece fiel mesmo em meio à corrupção. Quarto, os que sofrem pelo pecado são marcados para a preservação. Quinto, o juízo começa entre os que deveriam ser exemplo espiritual. No Novo Testamento, essa verdade continua. 1. Deus conhece os que lhe pertencem. 2. Os fiéis são selados espiritualmente. 3. Haverá juízo,
mas também salvação para os que permanecem fiéis. 4. Não devemos nos acostumar com o pecado ao nosso redor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!